Fala, Bilu, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui pela Paladino. Meu nome é Felipe Pavani, se você não me conhece, eu sou o criador aqui da escola e seu professor durante essas aulas. Essa aula faz parte do nosso conjunto de aulas quinzenais pela Paladino, que são aulas teórico-práticas, por assim dizer, onde a gente coloca assuntos tanto teóricos da área de design quanto práticos, da mão na massa mesmo, tá? Você vai notar que eu estou um pouco gripado, então se minha voz aparecer um pouco, ou melhor, parecer um pouco anasalada, eu já peço desculpas de antemão. O objetivo da nossa aula de hoje aqui é fazer algumas análises de algumas peças gráficas em outdoor, né? Ou seja, na parte externa, comunicação visual externa, que no termo em inglês chama-se billboard, mas no Brasil é comum chamar de outdoor, né? Ou outdoor, né? Para ser mais bonito, mais chique, né, de falar. E eu moro numa cidade pequena, onde a comunicação visual ela não necessariamente é tão interessante assim. Ela precisa sim de melhorias, e com essa aula aqui eu quero mostrar para vocês como que vocês podem começar a analisar e a enxergar melhor como que vocês podem trabalhar de uma melhor maneira uma criação que vocês venham a ter e a fazer, tá bom? Nesse sentido, então, a gente... O que eu preparei para vocês, na verdade, né? Eu tirei uma série de fotos aqui dos arredores aqui da cidade, fui com a minha câmera mesmo, apontei a câmera, tirei a foto e guardei no meu cartão de memória e trouxe aqui para o computador para que nós analisássemos e eu pudesse mostrar para você como que esses outdoors, essas peças gráficas, elas ferem alguns princípios fundamentais do design e da comunicação visual. Então você vai notar que tem alguns erros de principiante. E eu acho que isso acontece justamente porque aqui na região a gente não encontra designers profissionais. E eu tenho certeza que essa é uma situação na qual muitas cidades pequenas também passam, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui direto para o nosso computador, para o nosso software, para o Photoshop, onde eu vou fazer algumas anotações e vocês vão acompanhar aqui comigo o decorrer dessa análise, tá bom? Vamos lá. O primeiro outdoor que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Cidade de Campo Verde, certo? Parabéns pelos seus 33 anos, olha só que cidade antiga, né? É uma cidade pequena, tem 40 mil habitantes, acho que está indo para os 50 mil habitantes agora. Uma cidade que está assim, em transformação, tem muita gente vindo investir, tem muita construção civil acontecendo aqui na cidade. E aí você pergunta, né, porra, Pavani, por que você mora aí, cara? Primeiro, qualidade de vida, né? Qualidade de vida é, sem sombra de dúvidas, o maior motivo para eu estar aqui. Segundo, proximidade da família. Terceiro, criação dos meus filhos. Quarto, custo de vida. Quinto, clima. Sexto, não tem sexto. Então, quando eu coloco na balança e paro para pensar, poxa, faz sentido morar aqui por conta desses todos os outros fatores, onde eu acabo perdendo no fator profissional, evidentemente, que é longe de todos os grandes centros, no fator um pouco, acho que educacional também, de contato com profissionais que eu admiro muito, que estão todos à distância. Então, tem sim prós e contras, que na verdade esses prós acabam pesando mais do que os contras. Então, nesse sentido, morar em Campo Verde ainda é uma boa opção. E aí a gente tem aqui essa peça gráfica. Então o que acontece? Primeiro de tudo é importante a gente entender o seguinte, cara. Essa peça, todas essas peças que eu vou mostrar para vocês, elas estão estampadas num tamanho aí de provavelmente, e eu digo provavelmente porque eu não medi, tá? Mas isso é um tamanho padrão desse tipo de peça, 9 metros por 3 metros de altura. Tá? Então 9 metros de largura por 3 de altura. Ou seja, é uma peça bem grande, né?
E eu posso estar errado aqui nessa medição, tá? Se a gente fizer uma procura básica no Google, tamanhos de outdoor para impressão, a gente encontra uma informação similar. Mas, supondo que seja essa a dimensão dessa peça, a gente tem uma peça bem grande, concordam? É uma peça gigante e que a maioria das pessoas que olhar para esse outdoor, para essa peça gráfica, olhará em movimento e dentro de um carro. Certo? Então essa é a primeira preocupação que você tem que ter na hora que você está montando um outdoor. A informação ela tem que ser clara, sucinta, gerar atenção, ou melhor, gerar interesse, chamar a atenção e comunicar a mensagem em fração de segundo. Isso é publicidade 101, publicidade aula 1 para quem está começando nessa área. Tá? Então você tem que produzir essa peça para que ela chame a atenção, comunique a mensagem e faça você agir de alguma maneira ou faça esse outdoor permanecer na cabeça, ou aquela marca, no caso, permanecer na cabeça de quem está consumindo aquele anúncio. Então, eu lembro muito bem, pegando esse exemplo, pegando esse fato da lembrança, eu lembro de um anúncio que eu vi certa vez, onde era um anúncio também assim de outdoor, e aí era um anúncio, se eu não me engano, do Suco Prats, onde o anúncio era todo amarelo, meio laranjado, certo? Ele era todo amarelo, laranjado assim, ó. Certo? Deixa eu pegar aqui. Não, multiply, ó. Ele era todo amarelado assim, ó. Deixa eu só fazer deixar mais bonitinho aqui, né? Só para vocês entenderem a ideia. Ele era todo amarelado. Provavelmente ele tinha alguma... Provavelmente ele tinha aí alguma incidência de luz vindo daqui, ou talvez um radial, né? Um brilho mais central. Eu não me lembro exatamente, mas não importa isso agora. E aí, o anúncio era tão simples que ele falava o seguinte. Ele tinha a imagem aqui da embalagem do suco, certo? Não me lembro exatamente como que era essa embalagem, mas era alguma coisa assim, ó. Tinha aqui a embalagem do suco, ó. Certo? Suquinho aqui assim, ó. E aí o suco terminava, então você dava para você perceber que aqui tinha o líquido do suco, né? Aqui assim. Na verdade ele estava virado assim, né? Como se ele estivesse em movimento. E aqui tinha o logo da marca, Prats. Dava para perceber que era um suco de laranja num fundo amarelo com o logo Prats aqui. Só isso. Ou seja, esse anúncio ele era tão simples e tão visualmente apelativo na região onde ele estava localizado que ele nunca mais saiu da minha cabeça. Ou seja, a intenção daquele anúncio cumpriu com seu objetivo. A intenção era o quê? Chamar a atenção. Para fazer com que aquele produto permanecesse na cabeça de quem estivesse passando por aquela região. E era uma região movimentada, com a maioria das suas cores ao redor sendo cinza, marrom, um pouco de verde. E aí você vê um anúncio, um outdoor estampado na sua frente, gigantesco, amarelo com laranja. É muito fácil de assimilar aquilo visualmente. Então você olha, bate os olhos, percebe a forma, a cor, a mensagem, até se põe uma dúvida, nossa, o que esse anúncio está tentando me dizer?
E por essa dúvida ficar na sua cabeça, você acaba lembrando desse anúncio mais tarde. Ou seja, visualmente, nada demais um anúncio como esse. Nenhuma complexidade até então. Porém, um anúncio para gerar lembrança e reconhecimento da marca. Muito bem feito. Então, nesse sentido, é importante você ter essa noção de que a assimilação do público tem que ser imediata para um outdoor como esse. E claro que muitas das vezes você vai notar que isso é um pouco complexo de se fazer, porque o cliente vai demandar uma série de informações que precisam ser colocadas naquele anúncio e você vai ter que arranjar aqueles elementos de forma que eles comuniquem de forma clara, concisa, bela e bem posicionada o que seu cliente quer que você comunique e o que você precisa fazer com que aquele anúncio fique na memória das pessoas que estão ali navegando e transitando por aquela região. Certo? Então você vai ter que tomar cuidado com esses pontos cruciais na hora de você montar um anúncio como esse. Então qual que é o problema que eu vejo aqui nesse anúncio em particular da cidade de Campo Verde? Primeiro, é um anúncio para a prefeitura, é um anúncio que provavelmente visa aí a lembrança da cidade, certo? A lembrança aí de que a cidade está fazendo 33 anos. Agora, eu não vejo nenhum problema estrutural no sentido visual, puramente visual desse anúncio. Eu não vejo nenhum problema assim que fale, putz, cara, não, isso aqui eles erraram feio. Alguns problemas que eu noto, no entanto, é a utilização de... Acho que aqui devem ter 1, 2, 4 fontes distintas, né? 4 tipografias distintas. Então, 2, 3, 4. Pode ser que sejam só 3, porque aqui eles podem ter usado um peso distinto para essa tipografia aqui. Eu consigo notar que, bom, a cidade provavelmente ela é forte. O que esse anúncio está me dizendo, né? Vamos parar e analisar ele um pouco. O que esse anúncio está me dizendo? Bom, a cidade de Campo Verde ela está fazendo 33 anos. Cidade em transformação. Transformação em que exatamente? O que nesse anúncio, nessa imagem, mostra para mim que há transformação? Bom, talvez aqui um caminho progredindo para frente. Né? Progredindo para frente é ótimo, né? Aqui um caminho progredindo para algum lugar. Certo? Então tem uma mensagem aqui de que a gente está avançando em direção reta. Certo? Também me fala que tem aqui algodão. Certo? Eu não conheço algodão. Quer dizer, na verdade, eu conheço algodão até por experiência própria, porque eu já vi ele sendo plantado e aqui a cidade é conhecida por ter muito algodão. Mas, para quem não conhece algodão, pode confundir isso aqui com uma pipoca, certo? E aqui também pode confundir isso aqui com, sei lá, batata, milho de pipoca, ou sei lá, soja. Provavelmente isso aqui é soja. Tá vendo? Mesmo eu morando aqui, eu tenho dúvida. Por quê? Porque eu não sou o consumidor desse... Não é nem um consumidor, eu não sou a pessoa que entende desse assunto para afirmar categoricamente que isso aqui é ou não é soja. Eu imagino que seja. Eu imagino que seja soja. Aqui a gente tem uma torre característica da cidade. Isso aqui é meio que um cartão postal da cidade. É uma torre gigante que tem numa praça central da cidade. Aqui eu tenho alguns maquinários. Desse outro lado eu tenho uns maquinários referentes à produção desses materiais, dessas commodities. Uma arara, que é comum aqui na região. Algumas florzinhas aqui. E um avião. Esse avião, ele não tem absolutamente nada a ver com essa peça. Nada a ver. Por quê? Porque, primeiro, nem passa avião aqui na região. Segundo, será que isso aqui é sinônimo de transformação? Progresso?
que esse avião tem a ver com essa peça? Nada. Talvez a pessoa tenha quisto passar essa imagem desse avião, transmitir na imagem desse avião os aviões que usam para depositar aqueles defensivos agrícolas que existem para produção dessas matérias, do algodão, da soja, do milho, etc. Né? Mas o avião que faz isso não é esse. O avião que sobrevoa essas regiões é um outro tipo de avião, é um outro modelo, não isso aqui. Então eu fiquei na dúvida com relação a esse aviãozinho. Mas beleza, isso aqui é um elemento muito pequeno e que até passa despercebido por quem está transitando de carro para visualizar essa mensagem. Então para e pensa o seguinte, poxa, eu estou transitando de carro, passei aqui na frente desse outdoor inúmeras vezes. A primeira coisa que eu noto é o quê? Campo Verde. Vou até aumentar aqui o meu brush para visualizar mais fácil. Ó. Campo Verde, 33 anos. Deixa eu fazer uma outra layer. Campo Verde, 33 anos. Então, bom, do ponto de vista da transmissão da mensagem, Campo Verde, 33 anos, é uma lembrança de que a cidade está avançando e que de alguma forma a prefeitura quer lembrar aos cidadãos que a prefeitura pode estar lembrando da cidade, que a prefeitura está fazendo seu trabalho, esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, nenhum problema. Particularidades assim da mensagem. Bom, aqui o alinhamento me parece correto. Tem um alinhamento aqui à esquerda, porém a mensagem aqui, parabéns Campo Verde, com esse alinhamento central, mais esse alinhamento aqui, não me soa tão agradável, o equilíbrio não está tão balanceado, poderia estar melhor trabalhado. Aqui, esse desalinhamento com o logo da prefeitura em relação à vírgula aqui ao final da palavra anos, também me incomoda. Poderia estar mais bem posicionado esses elementos. E também, parabéns Campo Verde. Teria que ter uma vírgula. 33 anos, cidade em transformação. A mensagem, a gramática que talvez eu acho que tenha sofrido um pouquinho. Parabéns Campo Verde. Ponto. Ponto final. 33 anos, vírgula, cidade em transformação. Pode ser que esteja correto isso aqui. Como eu não sei nada de português, eu não vou nem arriscar dar meus palpites aqui. Mas eu tenho a impressão que poderia estar melhor escrito. Né? Então, ó, as cores são as cores da cidade. Se eu não me engano, a bandeira de Campo Verde, vamos dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo. A bandeira de Campo Verde é verde e branca. É isso. Então tá. Nesse sentido, as cores comunicam aí a identidade da cidade. Verde e branco. Certo? Nenhuma novidade até então. O que mais nós poderíamos falar desse anúncio? Eu acho que é isso. Eu acho que no geral é um anúncio que conseguiu comunicar a mensagem. É um anúncio que não é visualmente desagradável, apesar de ter alguns errinhos, mas eu daria aí de 0 a 10 uma nota 7. Passaria de ano. Quando a gente vai para o nosso próximo anúncio, aí a gente já começa a ver alguns probleminhas. Primeira coisa, pessoal, aqui eu vou desconsiderar, mesmo você sendo ou não a favor do aborto, não tem nada a ver com o tema da nossa aula, mas como aqui nós estamos numa cidade pequena, a maioria das pessoas aqui é conservadora, é muito comum a gente ver esse tipo de mensagem aqui na cidade, assim como na maioria das outras cidades interioranas do Brasil. Qual que é o problema que a gente vê aqui, né, pessoal? Bom, primeiro, cara, vocês vão notar nos outros exemplos que nós temos aqui também, que tem uma mania, eu não sei,
Não é mania, é claro que é um desconhecimento, né? Mas eu brinco aqui falando que é uma mania de colocar a mensagem principal à direita. Ô, meu lindo, no Ocidente nós lemos da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda. Então é natural que nós coloquemos a mensagem à esquerda, porque o nosso olho acompanha esse fluxo de leitura naturalmente. É assim que nós aprendemos. Se nós estivéssemos no Oriente, por exemplo, seria talvez natural que nós lêssemos da direita para a esquerda. Você vê, por exemplo, os exemplos do mangá, de mangá. São aquelas revistas de histórias em quadrinhos que começam do final para o início. Então, não é o nosso caso. Então, poxa, a primeira coisa que eu noto é essa mensagem principal à direita da nossa peça. Segundo, todo bebê escolhe nascer, mas isso não depende dele, depende de você. Tá, todo bebê escolhe nascer, mas isso não depende dele, depende de você. Bom, beleza, não vamos entrar no mérito da mensagem, mas a frase também não está tão bem escrita assim, né? Todo bebê escolhe nascer. Aí você pensa, putz, todo bebê escolhe nascer. Mas isso não depende dele, depende de você. Beleza, tá, tudo bem. A gente desconsidera esse quesito da construção aí gramatical, semântica e etc. E a qualidade do texto, da gramática do texto, né, da cópia em si, é isso que eu quero dizer. Beleza, mas essa aqui é uma mensagem secundária. Secundária. É a segunda mensagem, esta é a primeira. Logo, esta deveria vir aqui e esta deveria vir aqui. Ou esta poderia vir aqui abaixo da primeira mensagem. Certo? Ao mesmo tempo em que nós temos aqui um ícone simbolizando aqui uma mulher grávida com um coraçãozinho no centro, onde ela, tipo assim, fica um pouco perdida, né, aqui dentro do layout dessa peça. Não ao aborto, escolha o amor, escolha a vida. Então, não ao aborto, ponto. Escolha o amor, vírgula, escolha a vida. Ou poderia ser não ao aborto, vírgula, escolha o amor, vírgula, escolha a vida, ponto. Não sei se faltou aqui alguma pontuação ou não. Outra coisa que nós vemos aqui, campanha em defesa à vida. Não vejo problema em isso estar aqui abaixo, porém eu vejo problema ele estar aqui neste layout presente. Na forma como ele está. Se a mensagem principal tivesse vinda nesta região, a mensagem secundária nesta região, aqui uma imagem de impacto contrária à ideia do aborto, e aqui abaixo, sim, teria o segmento campanha em defesa da vida, aí faria mais sentido ainda ter essa mensagem aqui abaixo. Como não é o caso, ela, na verdade, só polui mais o nosso entendimento da mensagem. E por que isso aqui é problemático? Por que a disposição desses elementos aqui ela é problemática? Porque, primeiro, ela fere alguns princípios aí do design. O primeiro deles seria o princípio da proximidade. Então, esses dois elementos, eles têm relação entre si. Todos os elementos que possuem relação entre si numa peça precisam ter proximidade. Por isso que o título fica próximo do subtítulo, porque eles têm relação entre si, relação entre elementos. É por isso que os dois estão próximos um ao outro. Nesse caso aqui nós temos um problema tanto de tipografia, aqui nós temos uma tipografia, aqui nós temos outra, temos um problema de alinhamento, de posicionamento do elemento. Então pensa neste bloco de texto aqui como um elemento. Vou até pintar em preto aqui. Ó. Este bloco como um elemento e este outro bloco aqui como um segundo elemento. Tá? Esses dois elementos eles estão colocados totalmente separados um do outro. Então, na hora que eu bato o olho neste layout, deixa eu apagar aqui
as anotações. Quando eu bato o olho nesse layout, imagina que eu estou vendo ele a essa distância aqui. Eu já tenho dificuldade em enxergar a mensagem. Né? Eu já tenho dificuldade em enxergar a mensagem. A primeira coisa que eu vejo é um espaço branco vazio. A imagem aqui, tudo bem, eu posso ter tirado a foto e a imagem não ficou tão nítida como eu queria. Eu não me lembro se no outdoor a imagem estava extremamente nítida. Eu acho que não. Mas até a imagem ela falhou. Suponhamos que a imagem seja assim, tá? E que não e que a impressão real que nós vemos a olho nu seja dessa forma que nós estamos vendo em tela. A imagem pecou na sua qualidade. Eu não consigo ver com evidência, com clareza, que é uma mão de um bebê. Eu suponho que é uma mão de um bebê aqui, certo? Deixa eu até fazer uma nova camada para fazer essas anotações. Eu até posso ter uma noção aqui de que é uma mãozinha de um bebê, mas eu não tenho uma certeza absoluta, tá? Eu não tenho essa certeza. Então, a imagem aqui também ela falhou em me passar aquela mensagem clara de que, ou até de me gravar na minha cabeça que aquilo merece a minha atenção. Então, por exemplo, Pavani é contrário ao aborto. Mas se eu fosse favorável, essa mensagem ela não me ajudaria a tentar mudar minha opinião. Ela não me apresentaria uma contrapartida fazendo com que eu pensasse a respeito dela que é da mensagem, da ideia, para que eu ficasse lembrando dela mais tarde. Então, nesse caso, esse anúncio foi mal sucedido. Tá? Primeiro, por causa da questão de layout, composição visual. Segundo, escolha dos elementos e como eles estão posicionados. Né? Terceiro, está mal relacionado ao ambiente na qual ele se encontra, na qual esse anúncio se encontra. E quarto, ele não me convence de nada. Ele não me convence de nada, ele só está aqui. É quase como se ele estivesse me dizendo um monte de coisas, falando e não dizendo nada. Tá? Então, acho que nesse caso, essa é uma opção que serve de estudo de caso para ser melhorado. Aqui é a nossa terceira opção. O que nós vemos aqui? Bom, primeiro, vocês vão notar que tem algumas informações rasuradas aqui. Foi de propósito, porque eu não quero expor a pessoa que colocou a sua face aqui à mostra. Tá? De uma certa forma pode ser danoso para a imagem da pessoa, eu não quero causar nenhum problema nesse sentido. Isso aqui é uma breve aula de análise visual de um outdoor. Tá? Não é um ataque a ninguém, muito pelo contrário. Então, ó, o que a gente nota aqui nessa peça? E é claro que vocês vão notar que pode ser que em uma peça ou outra vocês notem coisas que talvez aqui eu em aula não esteja notando. Isso acontece, é normal, tá, pessoal? Por exemplo, a questão da identidade visual. Nas outras peças, a gente vê que no anúncio de Campo Verde, nós temos uma identidade visual clara ali, né? O uso das cores, o uso da tipografia, o uso das imagens. No segundo anúncio, nós não temos uma identidade visual clara. Já nesse terceiro anúncio, nós temos uma identidade visual mais apropriada aqui para esse segmento. Então, primeira coisa, cuide da sua pele, ela irá te representar por muitos anos. Beleza, vamos lá, vamos pensar um pouco nesse anúncio aqui. Primeira coisa, identidade visual, ou melhor, as cores, né? Nós temos aqui o uso das cores com tons terrosos, né? Um tom bege, que é para lembrar aí o tom de pele, provavelmente, certo? Ou porque é o tom utilizado no símbolo aqui, no logo da pessoa. Tá? O primeiro problema que eu vejo, cuide da sua pele, ela irá te representar por muitos anos. Cara, a gente está falando de pele e o símbolo da pessoa aqui, do símbolo dessa empresa, ou melhor, o logo, né, a marca gráfica dessa empresa, utiliza uma tipografia serifada e fina.
essa aqui pode até parecer um pouco mais grossa, mas a outra que tem aqui em cima, ela é mais fina. E aí a gente tem uma utilização de uma tipografia bold, ou seja, pesada. Aqui provavelmente ainda deve ser um heavy, e sem serifa. Sem serifa. Cara, isso não é tão interessante assim. Por quê? Porque isso perde a identidade. Você perde a identidade principal e também pode passar uma sensação que é antagônica àquela que você passa diariamente na sua empresa. Então pode ser, geralmente esse tipo de serviço, ele é voltado para clientes que têm uma aquisição monetária maior, né? Uma aquisição, um poder aquisitivo maior. E esse tipo de comunicação, ele não necessariamente é para quem não tem poder aquisitivo, mas geralmente o padrão visual que é utilizado por uma comunicação visual que visa esse tipo de clientela, ele é um pouco mais requintado. E isso é transmitido através da tipografia bem cuidada, de uma tipografia fina, de uma tipografia serifada, que tem uma finesse um pouco maior. Que às vezes é até difícil de expressar isso em palavras. Eu tenho uma dificuldade em relação a expressar isso em palavras de forma que você entenda sem precisar visualizar em imagem. Mas aqui, com certeza eu não optaria por uma tipografia sem serifa, como é o caso aqui. Tá? A pessoa que criou optou por utilizar sem serifa. Um outro probleminha que eu vejo é o alinhamento, né? O alinhamento central aqui. Quando a gente está trabalhando com texto, é imprescindível que a gente tente alinhar sempre à esquerda. A leitura facilita muito mais quando a gente tem um alinhamento à esquerda. Por quê? Porque a gente, primeiro, quando a gente está lendo um parágrafo, a gente bloqueia a nossa visão para enxergar primeiro a forma desse texto. Então a gente nota aqui, vou até pintar de preto, a gente nota que a forma do parágrafo é assim, ó. Primeira linha, aí quebra para a segunda e quebra novamente para baixo, na diagonal, para a terceira. Se fosse um parágrafo alinhado à esquerda, o que aconteceria seria que nós teríamos somente, se esse parágrafo fosse alinhado à esquerda, nós teríamos um bloco, uma forma aqui, ó, totalmente alinhada à esquerda, uma linha reta, porque essas palavras estariam alinhadas à esquerda. E aqui nós teríamos uma quebra de forma que não traria desconforto visual para os nossos olhos. Tudo bem, a gente consegue ler naturalmente essa frase, mas com o conforto visual entre um texto, um parágrafo alinhado à esquerda e um parágrafo alinhado centralizadamente é muito maior. Tá? Então, esse cuidado é imprescindível nós termos quando estivermos projetando parágrafos, tudo bem? Um outro ponto aqui que eu vejo que é problemático é a imagem principal aqui, né? Poxa, a imagem principal visa mostrar quase que como um antes e depois. Poxa, se eu tenho um antes e depois dessa minha modelo, né? Então, poxa, na verdade aqui seria o antes, né? Antes e o depois, a transformação que eu fiz. Seria muito mais interessante se essa pessoa conseguisse mostrar um exemplo real de uma das clientes dela, de como era a pele dela antes e como era depois, como ficou depois. Imagina que essa pessoa, se essa moça que está dona aqui desse estabelecimento estiver vendo essa aula, você teria muito mais impacto visual se você montasse... Deixa eu até criar uma coisa nova aqui para facilitar. Se você criasse um anúncio com uma divisão e aqui você colocasse o rosto da mulher antes, ela triste, e depois ela feliz, e aqui embaixo uma frase com relação ao serviço que você presta. Antes,
depois. Na verdade, nem precisa de frase nenhuma. Você poderia simplesmente chegar aqui, escrever antes, depois, colocar o seu contato, ou o telefone, ou o seu logo, a forma como os seus clientes encontram você da forma mais rápida possível é o contato que você deve disponibilizar nesse tipo de peça. Porque é fácil assimilar o antes e depois e você já ligar, fazer essa associação intuitivamente com a pessoa que está prestando esse serviço. Ou seja, você diminui a carga visual de um anúncio como esse aqui. Tem muita informação aqui para que eu memorize. Tá? Então, provavelmente, quando eu passo aqui de carro na frente dessa peça, nada fica na minha cabeça desse anúncio. Por quê? Porque tem muita coisa colocada aqui. Tá? E claro que eu sou um exemplo à parte. Por quê? Porque eu estou visualizando essas mensagens cotidianamente. Então eu olho já com um olhar crítico de análise. Um olhar analítico, não crítico. O consumidor médio, ele nem repara esse tipo de coisas. Esses tipos de coisa. Tá? Então, uma mensagem como aquela que eu disse no primeiro exemplo, como o da Prats, aquilo fica na cabeça das pessoas por muito tempo. Até voltar a ter uma enxurrada novamente de anúncios, de imagens, de símbolos, para que aquela imagem se desfaça na cabeça durante algum período de tempo. Tá? Então, um outro problema que eu vejo aqui nesse anúncio, voltando rapidamente, são essas imagens aqui, né, da moça. Dessas moças que são imagens de banco de imagem, né? A gente sabe, a gente que trabalha com isso sabe, que essas não são imagens de pessoas reais, assim, tiradas de fotografia. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que não estou. Pela própria experiência mesmo, né? E aí, por fim, há as informações aqui referentes à pessoa, né? Como entrar em contato, endereço, redes sociais, a foto da pessoa. Isso aqui numa peça como essa é inútil. Inútil, porque ninguém vai visualizar isso aqui. Ninguém que está passando de carro aqui vai visualizar essa mensagem. Ninguém. Então, você só está ocupando espaço à toa aqui dentro. Tá? E aí, se eu tiro aqui as marcações e mantenho só a peça, só a imagem dessa peça gráfica num zoom afastado, né, numa visualização mais afastada, o que a gente vê daqui? Ó? No máximo a frase, mas mesmo assim ainda é um pouco complicado de ler ela. Pensa que você está passando aqui, esse outdoor está numa rotatória, então você tem que estar com atenção aos carros, ao mesmo tempo que tem que estar com atenção na rua. Muito dificilmente isso aqui vai chamar a atenção de alguém. O nosso próximo exemplo aqui é o exemplo do Boticário. Aqui, muito provavelmente, essa peça, ela pode ser que ela já venha pronta da marca principal, né, da matriz da empresa. Eu não sei dizer se isso é verdade ou não, mas é provável que sim. Só que a única coisa que eu noto problemática aqui é a tipografia, né? O espaçamento entre letras, linhas, o alinhamento aqui das palavras, o contraste entre informação principal e informação secundária, né? Mas o produto aqui está claramente bem explícito, né? A fotografia é muito boa. A utilização dessa imagem, eu não sei se isso aqui é um banco de imagem ou não. Se for banco de imagem, é a típica imagem de uma família feliz, né? O rapazinho e o pai olhando para algum lugar, com uma iluminação aqui vindo da direita para a esquerda, ou melhor, da esquerda para a direita. Então, né, basicamente é uma lembrança, né? Serve como uma lembrança para você passar no Boticário para o Dia dos Pais. A gente tem uma identidade visual clara aqui, né? Um azulzinho mais
escuro, né? Um azul mais petróleo. Se eu não me engano, acho que é azul petróleo o nome dessa cor. Posso estar equivocado. Ó, imagens meramente ilustrativas, né? Tá até errado aqui, né? Faltou um S. Ilustrativas, não ilustrativa. Promoção válida para compras realizadas de 19 a 8/8 ou enquanto durarem os estoques. 15% de desconto. Eu acho que essa informação aqui de 15% de desconto, ela deveria estar em outro local. Porque, novamente, lembra, a gente tá na estrada, numa rua rotatória, ao lado tem outros outdoors competindo por atenção. E aí você tem essa informação aqui, que é uma informação útil para o consumidor final. 15% de desconto na compra de dois ou mais itens de Zaad Santal. Nem sei que porra é essa, mas beleza. Então, por exemplo, analisando de novo, pode ser que essa informação não seja tão relevante assim para o consumidor. Né? 15% de desconto na compra de dois ou mais itens de Zaad Santal. Quem é Zaad Santal? O consumidor médio sabe o que é isso? Talvez não. Então, nesse caso, se fizer sentido para o consumidor essa informação, ok, ela está posicionada aqui. Agora que eu reparei, ó. Zaad Santal é a marca deste perfume. E que provavelmente eles estão mostrando aí que esse tipo de perfume pode te dar 15% de desconto. Então, nesse sentido, será que não seria melhor? Acho que seria melhor essa informação de 15%. Você viu, ó, eu troquei de opinião, eu falei uma opinião, troquei e agora voltei para a opinião original. Tá? Eu acho que sim, que esse 15% deveria estar mais próximo aqui, se a intenção do anúncio é vender mais esse tipo de produto aqui, né? Como a gente não sabe qual é a intenção do anúncio, a gente só pode conjecturar aqui, tá? A marca, só me incomoda um pouco aqui o espaçamento, acho que tinha que ter um respiro maior na marca Boticário. Esse respiro me incomoda aqui, essa margem superior com essa margem inferior. Mas nada que danifique tanto assim a leitura, é só uma questão mesmo de preferência. Tá? No mais, como é uma marca nacional, a preocupação deles com a identidade visual deles e a linguagem visual é mais cautelosa. A preocupação é mais cautelosa, a preocupação é maior. E aí é claro que nós temos aí o campeão do desastre, né? É claro que eu estou aqui fazendo uma piada, uma brincadeira, mas a ideia que eles utilizaram foi uma ideia até legal, só que eu acho que a execução falhou. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É um anúncio da Delivery Much, que é um aplicativo de comidas concorrente do iFood, mas que não concorre diretamente aqui dentro da cidade, porque o iFood está localizado em cidades grandes, se eu não estou enganado. Esse aplicativo ataca aqui as cidades pequenas, interioranas. É um aplicativo muito bom, diga-se de passagem. O funcionamento do aplicativo é muito legal, a experiência de uso é fácil, intuitiva, a interface deles é clara e sucinta. Porém, quando a gente olha o anúncio, qual que é a ideia desse anúncio aqui? É chamar a atenção da pessoa, certo? Chamar a atenção da pessoa através de uma ideia de deixar o anúncio de ponta cabeça. Porém, você não precisa disso para chamar a atenção da pessoa, sendo que você já tem o vermelho como cor principal desse anúncio, cara. O vermelho ele vai chamar a atenção das pessoas naturalmente, porque é a cor mais forte, é a que causa maior impressão e impacto na gente. Tá? E aí, claro, tem diversos estudos falando sobre isso, sobre como as cores impactam a nossa percepção e tal. O vermelho é uma dessas principais cores. Seguida aí do amarelo, laranja e assim por diante. Então, cara, você não precisaria colocar o seu anúncio de ponta cabeça para chamar atenção. E aí vem a frase: consegui chamar sua atenção. Agora baixe o app e faça seu pedido. Ok, conseguiu chamar minha atenção, mas eu não consigo ler o que tem aqui. Lembra, eu estou passando rápido na estrada, na pista. E aí a única coisa que vai me ficar na minha cabeça é, os caras colocaram errado
aquele anúncio. Foi o que ficou na minha cabeça até eu conseguir sair do carro e ler o que aquele anúncio estava me falando. Então, de novo, eu estou constantemente analisando esses aspectos. O consumidor médio, ele parou para reparar isso? A gente nunca vai saber. Eu tendo a achar que não, mas esse é só um achismo. Eu teria que perguntar para as pessoas. Nesse sentido, eu acho que a função do anúncio de chamar a atenção, ela já é cumprida a partir da cor. Aqui, claro, a gente tem uma identidade visual clara também, não tem só aspectos negativos nesse anúncio, evidente. A identidade visual está certinha. Provavelmente eu consigo baixar o app aqui por esse QR Code, né? E o QR Code, ele está colocado de forma correta aqui, ó. Provavelmente ele está colocado não de ponta cabeça, mas na orientação correta. Eu acho que eles teriam muito mais sucesso se eles tivessem deixado de ponta cabeça em algumas ocasiões. Em alguns elementos, quer dizer. Então, por exemplo, a marca poderia estar de ponta cabeça, o app poderia estar de ponta cabeça, mas aqui, ó, agora agora baixe o app e faça seu pedido. Poderia estar na orientação original, normal. Junto com o logo aqui do Google Play e da App Store. E eu nem sei, na verdade, se a App Store se não teria nenhum problema legal, jurídico, em utilizar esses logos de ponta cabeça. Eu acho que é proibido o uso desses logos de ponta cabeça. Tá? Mas como a App Store e o Google Play não ficam analisando os anúncios que estão em cidades pequenas, é claro que provavelmente ninguém vai perceber isso aqui. Ninguém dessas empresas, eu quis dizer, né? Mas eu acho que esse uso aqui é proibido. Tá? Você usar essas marcas dessas empresas é proibido nessa orientação. Então, assim, pô, legal a ideia dos caras fazer um anúncio para chamar atenção, bacana, mas se eu não consigo ler a instrução que você está me dando para baixar o app, do que adianta ter feito uma ideia dessa? Só vai passar uma sensação contrária. Que é, putz, os caras colocaram o anúncio ao contrário e ninguém fez nada para mudar. Né? De cabeça para baixo, ninguém fez nada para mudar. E olha que curioso, porque eu passei por esse anúncio diversas vezes, né, no decorrer dos dias. Minha esposa notou a mesma coisa, minha sogra notou a mesma coisa, meu sogro notou a mesma coisa. Então, será que sou só eu que notei isso? Acho que não, sabe? Então, nesse sentido, esse anúncio falhou por... Beleza, chama minha atenção, mas não por causa somente da orientação estar ao contrário, mas por causa da cor, mas falhou em me fazer tomar uma ação, né, nesse caso. Só que ele acertou em se manter na minha memória, só que manteve-se na minha memória de uma forma negativa. Tá? Então, tem pontos positivos e pontos negativos. Aqui com relação aos elementos gráficos não tenho nada a dizer, eu acho que está adequado à proposta da marca, né? Eu já visualizei a identidade visual dessa marca em outro momento. Então eles têm essa identidade mais chamativa, essas fontes mais alegres, né? Essas fontes mais bolds, mais modernas, que chamam a atenção, que promovem uma ação, né? Tem um dinamismo. Então, nesse sentido, eu acho que a identidade visual está tranquila. Então, pessoal, dito tudo isso, depois dessa passagem aqui nessas peças gráficas, eu espero que vocês tenham conseguido absorver esse conteúdo de forma que vocês consigam olhar para os anúncios de vocês, reparar aquelas peças que vocês criam e fazer com que elas tenham um apelo visual mais interessante e que, se vocês estiverem criando para mídias offline, como uma dessas aqui, que vocês tenham atenção a esses detalhes todos que foram falados aqui nessa aula. Eu te vejo na nossa próxima aula daqui 2 semanas aqui pela Paladino. Lembrando que essa aula faz parte da nossa escola Paladino, que vai estar abrindo agora a 2ª turma no dia 10 de agosto às 9 horas da manhã.
Lembrando, pessoal, as vagas só ficarão abertas por 48 horas, ou seja, no dia 12 de agosto, às 9 da manhã, a gente encerra as vendas e a segunda turma não estará mais disponível, somente ano que vem, na terceira turma, que você vai poder acessar a Escola Paladino, tá bom? Obrigado pela sua presença e eu te vejo na nossa próxima aula. Forte abraço.